A curiosidade em torno dos OVNIs, né, os objetos voadores não identificados, atinge, se não todas as pessoas, uma grande maioria. Há inclusive quem afirme que já viu, outros que gostariam de ver. Então, numa conversa informal sobre vida em outro planeta, as opiniões sempre se dividem e acabam criando um verdadeiro debate. Eu já vi isso 500 vezes. Agora, acho instigante. Você também não acha? Pois é, esse é o tema de Histórias Curiosas desta noite. E para saciar a curiosidade de muitos, eu recebo o ufólogo Fernando Ramalho. Como é que você está, meu irmão? Obrigado por ter vindo, tudo bem? Tudo bem. Nossa, o que é isso aí? Nossa, o que tem de papel aqui? Nossos documentos arrancados quase que a fórceps, do imagino. governo. Bom, vamos então começar a nossa conversa, o projeto Sioane, né? Que projeto é esse? Bem, Rony, o Sioane é uma sigla, né? Se chama Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, né? É uma forma que a aeronáutica encontrou para descrever um processo, né, de estudo, de averiguação, coleta de dados dessas ocorrências que ocorriam no Brasil inteiro. Então, o Sioane era distribuído numa gama de centros, né, que tinham o Brasil inteiro, que coletavam esses dados, né, com um rigor científico extremo, coisa de militar, né, feito pela aeronáutica. Olha, eu fui cadete da aeronáutica. Na minha época, quando eu era aviador lá, não tinha esse projeto ainda, né? Ele foi criado por quê? Ele ainda existe? Não. Na verdade, esse projeto ele foi idealizado por um brigadeiro, José Vaz da Silva, e esse brigadeiro ele foi o comandante, né, do projeto. Ele foi criado em 1968, lançou 2 relatórios que a gente já conseguiu dentro da aeronáutica e terminou em 72. Né? Então houve aí 4 anos de um levantamento da rica casuística brasileira, né? Que é muita coisa mesmo. Isso aí é um objeto que foi fotografado, documentado, né? Uhum. Num céu, você falou do brigadeiro, esse é um céu de brigadeiro Vaz, né? Exato. Agora, por que razão esses documentos foram escondidos, como você falou, que conseguiu tirar quase a fórceps? Na verdade, esses documentos, eles levantam, como você colocou no início do programa, né, uma série de questões e debates. E a nossa Força Aérea, gloriosa Força Aérea, ela não escapou disso, né? Isso dentro dos círculos militares, isso é muito discutido e eles receavam muito o impacto que esse tipo de relatório poderia causar na população se fosse divulgado, né? Então a gente acredita que a base principal que leva a esses documentos serem mantidos em sigilo, agora não, porque a gente já está num processo bem avançado da legislação brasileira que cuida dessa questão de documentação oficial, né? Mas enquanto não era aberto, havia esse temor, né, de como isso poderia ser aceito pela sociedade, porque envolve muitas questões, né? Questão religiosa, não é? O medo do desconhecido, né? Porque na verdade os militares eles não sabem explicar exatamente o que é isso, só sabem que existe, né? Isso já é uma parte que nós entramos já com a ufologia, não é isso? Estou vendo assim, um monte de documentos aparecendo aí, com desenhos e tudo. Já que esse projeto hoje não existe mais, atualmente como é que é realizado essa história do relato de objetos voadores não identificados aqui no nosso país? O projeto, o Sioane, o sistema em si, ele foi... terminaram-se oficialmente os levantamentos dele em 72, né? Mas a aeronáutica nunca discutiu disso, né? A gente sabe que sempre houve a coleta de dados, só que esses dados eram arquivados, eles não tinham mais aquele estudo aprofundado que tinha o Sioane, certo? Você perguntou por que ele terminou, né?
Essa questão do fim, a gente acredita que seria por conta da falta de interesse, né, do brigadeiro que assumiu posteriormente ao José Vaz da Silva. Nossa, estou vendo um monte de aparições aí. São muitas. Agora, em outros países tem um órgão, tem um projeto que tenha como finalidade o estudo dos UFOs, OVNIs, UFOs? Nenhum militar, nenhuma força aérea vai se descuidar desse tipo de ocorrência, né? Até porque eles penetram o espaço aéreo de qualquer nação, ele não respeita divisões geográficas, né? E qualquer militar tem como função defender o seu espaço aéreo, né? Então, a gente acredita que isso continua sendo investigado, né? Nós temos na França, que é um país mais aberto a essa questão, né? Nós temos cientistas estudando isso, né? E eu acredito que não é só na França, não. Agora, vocês, ufólogos, também denunciaram uma série de fraudes, né? Uma coisa absurda, de fotografias falsas. Eu acompanho muito isso, às vezes, por esses canais de assinatura, ufólogos um pouco aborrecidos, que eles vão investigar e ver que é tudo fraude, que é tudo uma... porque a gente leva, Rony, o estudo da ufologia muito a sério, né? Fraude é uma coisa que a gente abomina, né? E tem muita gente querendo se aproveitar da inocência alheia para fraudar e dizer, olha, está chegando, essas coisas todas, né? Essas teorias absurdas. Então, a gente combate isso veementemente porque nós somos cientistas, né? A ufologia ela não foi enquadrada como uma ciência porque tem muitos cientistas que têm medo, né? Não sabe o que é e não, né? O tema ufológico ele é uma coisa muito volátil, né? Você não tem como colocar um disco voador, por exemplo, num laboratório, né? A gente acredita que já existe isso, né? Mas está meio que acobertado, né? Nós estamos atrás dessas informações. Então, nós somos pessoas sérias. Eu, por exemplo, eu sou um cientista, eu sou geógrafo, né? E nós temos químicos, temos físicos, médicos, né? Então, advogados, tem muita gente que faz parte, por exemplo, eu sou co-editor da revista UFO, então nós temos uma equipe de pelo menos 300 pessoas, em que a maioria são cientistas, né? Então a gente faz uma coisa séria, não é? Nós não abonamos de forma alguma esse tipo de fraude que a gente vê aí na internet. A internet é terra de ninguém. É verdade, então... é verdade. E existe alguma opinião formal de órgãos, como a Força Aérea, por exemplo, em relação a essas histórias? Olha, nós temos aí, a Força Aérea, oficialmente, ela não reconhece, por exemplo, a procedência, né, desses objetos aéreos não identificados. Mas nós temos nos documentos que nós conseguimos que a Força Aérea enviasse para o Arquivo Nacional, por enquanto está em Brasília só, mas isso o Arquivo Nacional deve liberar, a gente já tem essa papelada toda no site da nossa revista, mas o que a gente pensa é que existem dados consistentes nessa documentação, né, que levam a crer que esses objetos eles são de tecnologia super avançada, né, e não se sabe a procedência e que são... Um relatório, por exemplo, da Noite Oficial dos UFOs, que a gente apelidou, né, ele traz que os objetos que foram seguidos por vetores, quando a gente fala vetores, né, você conhece, são aviões a jatos, eles eram inteligentes, né? Os caças foram atrás porque eles apresentavam manobras inteligentes e completamente fora dos nossos conhecimentos físicos, né? Então você já tem inteligência por trás do fenômeno, alta tecnologia, né? Só falta você identificar qual é a origem, né? A gente, juntando essa papelada toda, ufologia é um quebra-cabeça, juntando vários casos, então a gente tem plena certeza, isso a maioria dos ufólogos, eu me incluo nessa maioria,
que esse fenômeno tem origem inteligente extraterrestre. Ah, extraterrestre. Por definição, é uma coisa que não é daqui, pela sua tecnologia e porque tem inteligência. Então, por definição, se não é daqui, só pode ser extraterrestre. Poderia até eventualmente ser daqui, de repente alguém descobre aí como entrar na quarta dimensão, sei lá. Sim. Um mundo paralelo, poderia ser também, né? Poderia, mas isso é mais difícil de entrar ainda pela ciência, própria ciência, né? Você sabe que agora, com as experiências do LHC, né, o colisor de partículas que está acontecendo ali Na Suíça. Na Suíça, com fronteira da Suíça com a França, você tem os estudos científicos que estão começando a vislumbrar essas outras dimensões, né? Agora, porque, em tese, eles devem ter, se são extraterrestres, uma nulidade em relação a tempo. Quer dizer, não é nem a teoria de Einstein, né? Mas o tempo deve ser extremamente relativo, porque o que está mais próximo da gente, que é Alfa do Centauro, você para ir daqui até lá, mas nem seu tetraneto chega. Quer dizer, deve ter um tipo de manobrabilidade em termos de velocidade, sei lá, que a gente não conhece. Perfeito. Mas esses experimentos lá do LHC, eles já chegam a esse ponto de, por exemplo, em novembro eles fizeram um choque lá que criou um quarto estado da matéria, que eles chamam, né, que é o plasma de quark-gluon. Esse plasma é um outro estado da matéria que é em outra dimensão, ele dura muito pouco nessas 3 dimensões conhecidas por nós, né? Então, a gente também acredita que esse tipo de tecnologia, ele pule as dimensões que nós conhecemos, até para eles fazerem esse tipo de manobra que na nossa física a gente não conhece, né? Não concebe. Mas o que acontece em alguns casos é que esses objetos eles vêm do espaço, né? Algumas filmagens dessa, elas são feitas pela NASA. Isso aí, por exemplo, esse alienígena. Bom, isso aí é uma criação artística, né? Tá. Porque em muitos casos elas são... Mas foi baseado em alguns relatos, né? Exato. A maioria dos casos em que houve contatos, né, visual com essas criaturas, mais de 90% os seres são desse formato, né? Que a gente chama de Grey. Tem os olhos grandes, né? Agora, no mundo, fora do Brasil, a existência desses alienígenas é vista da mesma forma que aqui no Brasil? Ah, com certeza. Tem países muito mais abertos do que nós, onde o assunto é tratado de forma seríssima, né? Agora, na nossa Força Aérea aqui, que está tão lotado de documentos aí, existe uma descrição recorrente em relação a essas observações? Oficial, né? Isso já existe. Nós temos aí, em agosto do ano passado, foi lançada a portaria 551 GC3 da FAB, pelo brigadeiro Saito, né? Você deve colega conhecer, de turma. Colega seu de turma. Meu colega de turma. Um colega nosso também, o Coronel Celente, da ESG, né? Ele nos falou que ele era da sua turma, né? Ah, é? Nada é perfeito. Então, nós temos aí uma portaria lançada pelo Saito, né, que explica exatamente o que é que deve ser feito quando há um avistamento por aeronaves, tanto civis quanto militares. E isso é registrado, né, vai para o Condabra, passa por um crivo para ver se o caso pode ser liberado, né? Enfim, a aeronáutica nunca deixou de fazer isso, a verdade é essa, né? Eles estão agora tornando mais público, porque nós estamos com a campanha, né, chama-se UFOS Liberdade de Informação Já. Nós protocolamos vários documentos no governo, pedindo, dentro da lei, a abertura desses arquivos, né? Então, a aeronáutica nada mais fez do que oficializar isso, lançou uma portaria, né? Isso é muito louvável por parte do brigadeiro Saito, né? Lançar essa portaria e tornar público
o que eles estão vendo no espaço aéreo brasileiro. Agora, uma coisa, Fernando, esses avistamentos, eles incidem normalmente em determinadas regiões do Brasil. Não é assim? Não, as pessoas falam, não, é lá que, é onde aparece e tal. O fato é que determinadas regiões do Brasil têm mais população que consegue registrar os fenômenos, né? Mas, de uma forma geral, óbvio que às vezes existem certos surtos, né? Mas isso é muito raro. Em lugares assim distantes, a gente teve, por exemplo, a Operação Prato, né? Que coisa fantástica que foi aquilo, né? De 1978, em que a aeronáutica viu-se obrigada a investigar o caso dessas naves que estavam aparecendo no norte do Pará, né? Enfim, esses registros, às vezes, eles acontecem com maior frequência em certos locais. O caso lá do Rockwell, lá nos Estados Unidos, ou mesmo no deserto do Arizona, acho que foi em 53, né? 47. 47, Você vê. Lugares ermos, né? E o avistamento foi lá, não deve ter sido por muita gente. Exato. O que a gente tira como ideia disso aí, Rony, é que eles não estão querendo aparecer, né? Então eles aparecem mais em locais ermos, eles escolhem certas pessoas para entrar em contato, né? Às vezes eles perseguem aeronaves, nós temos o caso 169 da VASP, em que um Boeing com mais de 100 pessoas, todas foram testemunhas do disco voador perseguindo o avião. Então, às vezes acontece isso, mas eles não descem em massa. Por quê? Porque eles não querem, né? Isso depende mais deles do que da gente. A gente está correndo atrás, né? Estamos fazendo a nossa parte. Agora, desde que eles queiram aparecer. Nessas áreas onde houve, onde existiram esses avistamentos, na época do Cioane mesmo, por algum acaso foram relatados outros, naquelas áreas, né, onde o Cioane fez a pesquisa. Tem acontecido essa coisa recentemente, não? Esses avistamentos? Tem. Nós temos ufólogos aqui de São Paulo, inclusive, que pesquisam constantemente aparecimentos. Então, uma reincidência dos lugares, é isso? Acontece nos mesmos locais, não com as mesmas pessoas, né? Mas agora a gente não tem um Cioane, né? Inclusive, nós estamos... esse nosso colega nosso que nos falou de você, né? Ele é um grande entusiasta da renovação do Cioane. Por quê? Porque é uma coisa óbvia. Como é que se termina um sistema tão avançado? Ele utilizava-se tanto da parte civil, né, quanto a aeronáutica, todo o seu staff, né, alguns escolhidos para ajudar nesse registro, para ver que a coisa era séria, que as testemunhas eram idôneas, né, e que aquilo não é brincadeira. Então, a gente pretende, sim, quem sabe, né, um dia, renovar o Cioane da forma como ele era, né? Hoje em dia, então, com um sistema de comunicação muito mais avançado, né, internet e tal, mas esse trabalho, por enquanto, é feito só pelos ufólogos, né? E o que há de registro na aeronáutica é mais coisa de voo, né, e tal, e eles estão fazendo isso conforme eu disse aí depois da portaria 551 GC3. Sempre fizeram isso, né? Mas com essa portaria, eles estão oficializando a coisa, né? Tornando mais aberto também. Obrigado, viu, Fernando? Fernando Ramalho, ufólogo, nos deu pelo menos um esclarecimento maior em relação a essas aparições de objetos voadores não identificados. Obrigado, querido. OVNIs. Estamos à disposição. Obrigado, Fernando. Se precisar, um abraço de toda a equipe UFO para você. Obrigado, muito gentil, muito obrigado.